Barra, eu queria tocar num ponto aqui, mudando um pouquinho o rumo da prosa. Polarização de empregos, né? Tentando criticar ou problematizar um pouco o nosso assunto aqui. A gente passou por uma pandemia agora e, cara, eu acompanho bastante o mercado, eu acompanho o resultado das Big Techs. Todas elas cresceram e não foi pouco. Microsoft, Facebook, Apple, a Amazon e o Google, né? Todas cresceram bastante, né? E geralmente são essas empresas que estão presentes no nosso dia a dia, com algoritmos, com armazenamento, com todas as transações que a gente tem feito aí. São 5 ou 6 empresas aí. Eu dei uma olhada esses dias na composição do S&P, cara, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos. Tem 25% desse índice que são só essas empresas, né? Então, assim, se a gente está falando de 8 trilhões de dólares do índice do S&P, 3 trilhões ou 4 trilhões de dólares é o market cap, é o tamanho de mercado dessas empresas. Por outro lado, a gente viu nessa pandemia... Põe no bingo aí do pandemia, macro, micro e pandemia. É o bingo do Diego. Ele fala que eu me estendo muito, que eu afunilo, cara. Que eu não é nem estendido. Eu tô pensando só no que você fala assim: olha, não pode falar pandemia, tal. Aí ele começa falando, então, pandemia. Não, é pandemia, pode falar. Toda vez. Diego, pode falar. Continua aí porque eu já perdi toda a linha ali. Vai, Diego, vai, volta. Cara, mostrou mais desigualdade. Me parece que a exclusão está bem maior, principalmente na população mais vulnerável. E teve um dado aí que eu não sei como é que está depois da pandemia, 25% dos brasileiros ainda não têm internet. Não usam a internet. Não sei se a pandemia acelerou, decresceu isso. Cara, a tecnologia, como vem no futuro, na tua opinião, ela vai excluir mais do ponto de vista de desigualdade ou ela vai incluir? Tem duas frentes. Em termos de desigualdade e geração de valor e acúmulo de capital, eu acho que a desigualdade, infelizmente, aumenta absurdamente. O Yuval fala isso no livro dele. A gente vai ter uma casta super bilionária, donos desses algoritmos que não precisam de pessoas e ele consegue gerar muito valor. Vamos voltar para a historinha que eu contei. Como é que você gerava valor? Como você ganhava dinheiro quando você era agricultor? Com seu esforço. Se você plantava, acertava a plantação com seu esforço, você ia lá, vendia ou trocava o quilo de arroz, feijão que você conseguiu. Uhum. Depois, você foi para a Revolução Industrial, não era mais o seu esforço quem ganhava mais dinheiro. É quem era dono da máquina. Quanto mais máquinas você tinha, você era dono daquela fábrica, tinha um monte de gente trabalhando, se esforçando para você, mas você dono que crescia. Só que você precisava ter acúmulo de capital para comprar máquinas, né? Tem muita gente trabalhando nas suas máquinas. Agora, na revolução digital, não é mais o seu esforço, não é mais a máquina. É o poder do algoritmo, é o poder da tecnologia. Ele mata, não precisa ter gente trabalhando, não precisa ter máquina, né? A Visa é uma empresa, cara, bilionária, um terço do PIB mundial passa dentro dela e o que ela tem? Um sistema que garante que esse aqui pagou e aquele ali recebeu. Ponto. Não precisa ter gente. Óbvio que tem uma estrutura mínima de escritório, office, mas assim, o faturamento não aumenta proporcional à quantidade de pessoas ou à quantidade de máquinas. Primeiro foi a quantidade de pessoas, depois a quantidade de máquinas, agora é um algoritmo e aquele negócio é escalável absurdamente. Então a gente tende a ir para os super bilionários ou trilionários, e uma população ali embaixo muito carente e com pouco acesso a dinheiro. Essa desigualdade é fato, não tem jeito. Eu discordo um pouquinho. Mas vamos ver a outra vertente dele. Então, esse é um lado de acúmulo de valor. No lado de utilização e acesso à tecnologia é o inverso. Para eu acumular muito valor, muita gente tem que ter acesso, muita gente tem que usar a tecnologia. Senão eu não vou acumular esse valor. Então eu distribuo muito celular, eu tenho muito acesso à tecnologia gratuito, 3G, 4G, 5G, satélite dando internet para todo mundo, porque quanto mais gente usa de uma forma mais simples, e essas pessoas são beneficiadas, usar a tecnologia traz benefício, não estou aqui criticando esse modelo. Né? Eu critico a distribuição do valor, eu acho que a desigualdade aumenta. Agora, a gente critica muito também a desigualdade, mas
em alguns países essa desigualdade é maior do que a nossa, mas a qualidade de vida é melhor. Se você comparar a desigualdade, né, falando um pouco sobre capitalismo, entre Brasil e Estados Unidos, a desigualdade de distribuição de renda nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil. Só que onde você quer morar em termos de qualidade de vida, no Brasil ou nos Estados Unidos? Então a tecnologia melhora a qualidade de vida, mas ela traz o acúmulo de capital para menos pessoas. Então você vai ter poucas pessoas com muito acúmulo de capital, que são os donos desses algoritmos ou dessa nova tecnologia, quer não seja um algoritmo, uma maior distribuição de tecnologia a um custo mais baixo, pessoas com menos dinheiro, mas mais acesso, em contrapartida, mesmo tendo esse aumento da desigualdade, uma melhor qualidade de vida. Sim. Na minha opinião. Eu discordo em partes, porque eu acho que é um pouco disso. Eu sei que é um pouco polêmico, serei polêmico agora. Seja polêmico. Pau no cu da desigualdade. Por quê? Polêmico, fala aqui. Nossa, mas Nossa, foi forte agora. Por quê, cara? Que isso? Não, por quê? Porque a desigualdade não é uma entidade em si, mas por que você não... Porque, de novo, a gente fala isso várias vezes. Nossa, A gente fala isso várias vezes, mas... vai ser cancelado. Não, mas... Desigualdade em nome só... Vai lá, explica. Em partes eu também concordo com ele. Porque o problema não é a desigualdade, é a qualidade de vida. Exato, porque assim, eu acho que a gente está muito próximo de um mínimo universal muito bom. É só olhar pra história. A história sempre teve desigualdade. Sim. Mas o pobre, até 100 anos atrás, ele cagava no mato e ele não tinha nada de tecnologia. Não tinha acesso à informação, ao conhecimento. Hoje o pobre, seja gato, seja não gato, seja tipo um YouTube que vai dar acesso a estudo grátis, ele tem muito acesso. E quando a energia, que é o mais provável que seja o próximo grande boom, né? Que é quando a energia se torna gratuita, que é quando a gente já tem uma capacidade... Um custo muito baixo, um custo muito irrisório, né? Pensa o quanto isso gera de... reverbera, né? Reverbera em redução de custo de todas as cadeias. De tecnologia, de educação, de medicina. Então, o que é um pobre daqui a 50 anos, provavelmente ele vai ter o mínimo, internet do Starlink lá do Elon Musk, ele vai ter uma saúde boa, ele vai ter uma educação, ele vai cagar numa privada, não vai ser no mato. A qualidade de vida dele melhorou. E o bilionário, ele vai estar viajando pra Lua, beleza. Então, pode viajar pra Lua à vontade. Então tem um ponto, cara. O ponto aqui não é falar sobre a evolução das pessoas diante da tecnologia na história. Tem 3 coisas que, inclusive, o autor coloca desses livros da coletânea, do Yuval Harari, que são praticamente extintas hoje do ponto de vista histórico. As guerras, a peste e a fome. Antigamente, a nossa vida era muito mais difícil e, de fato, a gente evoluiu bastante. O ponto que a gente está discutindo é o seguinte: poder econômico na mão de 5 empresas versus ainda uma parcela grande da população mundial, ou se quiser pegar o exemplo do Brasil ainda, em condições vulneráveis, inclusive de falta de acesso em tecnologia. E entendo o dado, porém, a gente como civilização global nunca foi tão rico. E o pobre nunca foi tão rico. Se você pegar os 10% mais pobres, ele nunca foi tão rico versus os 10% mais pobres que tinha antes. Sim, mas porque comparativamente piorou, mas a gente está evoluindo. E quando você tem uma desigualdade, quem está na frente é o rabo do cometa. Mas quem na frente puxa. Mas é o que Se eu distribuo hoje 100% dos recursos para todos os seres humanos, não gera valor. Eu crio uma grande bolha e parou. Exatamente, é o que o Fernando falou. Existia uma questão cíclica na economia também, que quanto muita coisa acumulada, uma hora tende a distribuir. Você tem que, senão você não gera mais. Exato. Né? Senão você travou, né? Você deu Mas posso... A qualidade melhorou, indiscutivelmente. Acho que o mundo é abundante, cada vez vai melhorando. A distribuição da tecnologia melhora, indiscutivelmente. Para mim também, uma coisa é qualidade de vida, outra coisa é desigualdade. Então eu acho que nesse caminho a gente está evoluindo e a tecnologia ajuda demais. Né? E não dá para brigar contra isso. A tecnologia vai chegar. Quem brigou contra a tecnologia sempre perdeu. É imparável, né? Cara, o Rockefeller foi muito contra a luz, porque ele era dono de todos os postos de querosene em Nova York. É verdade. Não adianta, ele morreu nesse jogo. O rádio, quando chegou, um monte de gente falava que aquilo era maldito, que tinha um espírito lá dentro, porque o jornal podia morrer. Então, a tecnologia ela vai chegando. Eu acho que brigar contra isso o meu questionamento em cima deste modelo, quando a gente tem esses super trilhardários, não vou nem falar bilionários, que hoje já tem bastante, esse acúmulo de riqueza, a gente deu muito poder.
Tudo bem que ele melhorou a vida de todo mundo lá embaixo, mas ele tá com muito poder na mão. O que isso pode fazer? Eu não sei se ele vai querer só ir para a Lua. Esse acúmulo de poder que me preocupa.